O sino acabou de tocar, levando todos os estudantes a correrem para suas salas de aula, incluindo Pedro. Era o início de uma nova jornada escolar para ele. Isso porque nunca tinha ido à escola antes. Com 15 anos, Pedro era o filho de um agricultor chamado Antônio. Ambos moravam em uma casa de madeira em uma roça, desde quando Pedro havia nascido. Seu dia a dia envolvia ajudar o pai a cuidar da roça e dos animais, uma atividade crucial para sustentar a família e manter a casa. Antônio, no entanto, não podia custear os estudos de Pedro, apesar de sempre nutrir esse desejo. Assim, Pedro sempre esteve ao lado do pai, auxiliando nas tarefas da roça e aprimorando suas habilidades de cuidar do plantio e dos animais. O isolamento era uma constante em sua vida, pois não tinha amigos e raramente visitava a cidade. O cotidiano de Pedro estava preenchido por árduo trabalho, como arar a terra, preparar a comida dos animais e colher a plantação. Um dia, Antônio, seu pai, revelou a Pedro seus planos de levá-lo à escola. "O que é a escola?" perguntou Pedro, curioso. Antônio mostrou um prédio vermelho na entrada da cidade e explicou que era o local onde Pedro teria acesso à educação. Com educação, ele poderia se tornar mais instruído e obter oportunidades melhores do que ele já tinha, e não apenas de cuidar da roça e dos animais. Embora Pedro não entender plenamente o que seu pai estava dizendo, ele aceitou o que ele ofereceu. Era difícil para ele visualizar uma vida distante da roça. Chegou o dia em que Pedro se encontrava na sala de aula, junto com os alunos novos. A professora entrou e foi recebida com respeito por todos, inclusive por Pedro. Foi anunciado que cada estudante deveria compartilhar sua ambição de vida. O termo ambição era algo desconhecido para Pedro. Quando chegou sua vez, ele ficou sem palavras. Perguntou à professora o significado da palavra ambição. A turma riu, mas a professora prontamente explicou que ambição referia-se a algo que ele desejava conquistar ou ser na vida. No entanto, Pedro permaneceu perplexo. Sua vida se concentrava em cuidar da roça e dos animais e auxiliar seu pai. Jamais considerou metas além disso. A professora enfatizou que Pedro deveria ter uma ambição, algo que o motivasse. Contudo, Pedro continuava confuso. Ele questionava por que todos necessitavam de objetivos específicos e o que aconteceria se ele não tivesse um. A ideia de buscar algo além de suas atividades diárias não fazia sentido para ele. A aula prosseguiu, e quando chegou a vez de Pedro falar, ele afirmou que sua ambição era simples: cuidar da roça e dos animais, saborear chá com sua família e dormir à noite. A professora considerou essa resposta inadequada, argumentando que ele já realizava essas atividades. Pedro não entendia por que essas atividades não eram suficientes. Sentia satisfação em sua rotina atual e não via necessidade de almejar metas mais complexas. Pedro compartilhou sua perplexidade com Antônio, seu pai. Ele expressou que não estava entendendo sobre a insistência da escola em buscar ambições maiores do que aquilo que ele já fazia. Antônio riu da perspicácia de Pedro e explicou que, frequentemente, a sociedade valoriza objetivos mais ambiciosos. No entanto, ele lembrou a Pedro que ele poderia encontrar alegria e satisfação em seu trabalho diário. Pedro refletiu sobre as lições da escola e a conversa com seu pai. Ele percebeu que a vida era similar às nuvens e à chuva, fluindo sem um roteiro específico. Também notou que os humanos frequentemente alteram a natureza para se adequar a padrões desejados. Concluiu que era relevante ter metas, mas também era válido encontrar contentamento em sua situação atual.
Na escola, Pedro, enfim, compartilhou uma ambição: tornar-se médico. Entendeu que uma ambição não necessariamente implicava em mudar completamente sua vida, mas poderia ser algo que o incentivasse a crescer e a aprender. A professora aplaudiu sua resposta e Pedro continuou sua jornada escolar com uma perspectiva ampliada. Olhando pela janela, Pedro observou as nuvens e a chuva mais uma vez. Percebeu que a vida não precisava obedecer a um percurso definido para ser significativa. Notou um jardineiro moldando a grama em um belo desenho, alterando a natureza para se adequar. Compreendeu que os seres humanos frequentemente modificam a natureza, mesmo sendo parte dela. Ironicamente, na vida, não existe um caminho pré-determinado. Não há um destino fixo para ser atingido. É possível permitir que a grama da vida cresça sem um padrão, assim como a chuva cai sem uma trajetória específica. Afinal, não é necessário seguir uma estrada árdua para encontrar contentamento. Também é permitido ser feliz no presente. Naquela noite, na roça, Pedro meditou sobre suas experiências. No dia seguinte, na escola, Pedro foi o primeiro a retomar o tópico da aula anterior. Refleti sobre isso e sinto que desejo ser médico, declarou. A professora sorriu e aplaudiu Pedro ao voltar para seu lugar, e a aula seguiu adiante. Ao compreender isso, Pedro viu a beleza na simplicidade da vida e na liberdade de seguir seu próprio caminho. Ele percebeu que não era obrigado a aderir às normas convencionais de ambição e sucesso, mas sim a encontrar sua própria definição de contentamento e realização. A mensagem profunda que Pedro encontrou naquele dia na escola e nas reflexões futuras o acompanhou por toda a sua vida. Ele continuou a aprender, crescer e explorar o mundo ao seu redor. Enquanto se esforçava para ser médico, ele também manteve viva a sabedoria de que a verdadeira felicidade reside na apreciação das coisas simples da vida. À medida que os anos passavam, Pedro se tornou um médico respeitado, dedicando sua vida a cuidar das pessoas e aliviar seu sofrimento. No entanto, ele nunca esqueceu a lição que aprendeu quando era jovem, sobre a importância de encontrar satisfação no presente e abraçar a jornada, em vez de apenas perseguir metas distantes. Pedro se tornou um exemplo vivo de como é possível ter ambições e objetivos, mas também valorizar o momento presente e as pequenas alegrias da vida cotidiana. Ele inspirou muitas pessoas ao longo da sua trajetória, lembrando-lhes que o verdadeiro sentido da vida não está apenas em alcançar marcos, mas também em desfrutar das experiências simples que enriquecem a jornada. E assim, a história de Pedro ecoou como um lembrete atemporal de que, em meio às expectativas e metas que a sociedade impõe, é essencial preservar a autenticidade e a simplicidade que nos fazem verdadeiramente felizes. E como as nuvens do céu e a chuva que cai, a vida pode ser vivida como um espírito livre, sem seguir um caminho pré-definido, mas sim dançando ao ritmo da própria melodia interior.